nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Louvado seja o teu nome para sempre. Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Hoje é sábado, dia 17 de outubro de 2020. A Igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Meu irmão, minha irmã, nesta passagem de hoje, Jesus chama a atenção para um testemunho verdadeiro, coerente, corajoso. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele. Vejam que Jesus leva aos seus discípulos, leva a mim e a você para como que o julgamento final de acordo com as nossas ações, ser reconhecido ou reprovado, ser reconhecido ou negado diante dos anjos de Deus. Não era fácil para os discípulos de Jesus testemunhar o Filho do Homem, testemunhar Jesus, porque haviam muitas pessoas influentes, autoridades, que o apresentavam como um falso profeta. Então, era arriscado para os discípulos, era arriscado testemunhar, mas Jesus os encorajou e encoraja a mim e a você a não temer os desafios de hoje, os desafios do nosso tempo. Há lugares em que as pessoas zombam, fecham os olhos, os ouvidos, não querem saber, rejeitam. E nós, na missão de evangelizar, pelo batismo que recebemos, não podemos baixar a cabeça, mas ter coragem, enfrentar, para não ser negado diante dos anjos de Deus. Por isso que Jesus esclarece, chama os seus discípulos a enfrentarem, a terem coragem. Vejam o que Jesus diz: todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O Espírito Santo mora em mim, em você, habita em nós, pela graça do Espírito Santo. Quando Jesus iniciou a sua missão, quando abriu o livro, foi que ele disse, proclamou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando o anjo foi anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus, o que foi que o anjo disse? Não tenhas medo, Maria. O Espírito do Senhor
A sombra do Altíssimo te cobrirá, o Espírito do Senhor está sobre ti. Jesus vai mais além e diz para eles não terem medo diante das sinagogas, magistrados e autoridades. Não fiqueis preocupados com o que vos defendereis ou com o que direis. Tantas vezes nós murmuramos, dizemos que não sabemos falar, o que dizer, como fazer. Na verdade, é este espírito que não deve ser blasfemado por mim, por você, por ninguém, porque é um pecado que não tem perdão. É este espírito que age em mim, age em você, age em nós, nos impulsiona, nos alegra, nos anima, nos encoraja para falar aquilo que Deus quer comunicar a seu povo. A mensagem que Deus quer levar para cada pessoa neste dia, nessa hora. O momento é agora. O Senhor fala comigo através da sua palavra, está falando também com você. É o Espírito que nos une. O mesmo Espírito que nos torna um com o Filho, como o Filho é um com o Pai. É este Espírito que nos ajuda, que nos orienta, que nos cura, nos liberta, que causa em nós aquele reboliço interior, aquela arrumação interior, para que sejamos no Espírito, pelo Espírito, livres para anunciar a boa nova do reino. Pois nessa hora o Espírito vos ensinará o que deveis dizer. Não tenhais medo, coragem, vamos enfrentar. Neste tempo de pandemia, lá no início, quantas pessoas proclamaram o nome do Senhor, elevaram o nome do Senhor, disseram que estavam de joelhos dobrados, iriam dobrar os joelhos, voltar-se para Deus, para Cristo. E o que vemos hoje? Parece até que a pandemia acabou e as igrejas estão abertas nas suas capacidades de funcionamento conforme as determinações das autoridades públicas e da igreja. E nós, o que fazemos? Não vamos adorar o Senhor, não vamos nos alimentar dele, do pão, da palavra e do pão, da Eucaristia. Nós fazemos promessas e não cumprimos. Nós fomos batizados, mas agimos como pagãos. Por isso que Jesus nos chama a atenção hoje. Aquele que se envergonhar dele, que não der testemunho dele diante dos homens, ele também o negará diante dos anjos de Deus. Então façamos o possível e enfrentemos tudo. As nossas fragilidades, pecados, medos, angústias, perseguições, tudo, para dar testemunho do Filho do Homem. Que o Senhor nos ajude neste dia a testemunhar o Evangelho. Que o Senhor nos conceda esta graça, porque o Espírito Santo já está em mim e em você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós.